Começando o fechamento de mercado no mini-índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior nessa lateralidade que eu deixei marcado em vermelho, e hoje ele abre com gap de alta, já tem uma boa barra de alta aqui, rompendo acima desse ponto, podendo projetar essa lateralidade que foi rompida para cima aqui. Teria o primeiro alvo, que foi atingido já na primeira barra, e o segundo alvo dessa lateralidade que foi rompida, que só veio buscar aqui. Eu vou deixar ela marcada aqui. Esse alvo. Aqui. Deixar esse alvo, que é o segundo alvo dessa lateralidade que foi rompida. E após isso, o preço deixa aqui uma wedge, né? Teve uma, duas, três puxadas. Deixou a primeira entrada alto nesse possível ponto de flexão aqui, que se tornaria uma lateralidade mais ampla, falhando de romper e deixando uma boa barra de sinal. Seria um bom trade indo abaixo dela com stop acima, por ter formado aqui um topo duplo, aqui com um cenário de wedge. Então teria aqui um padrão alinhado, que seria o topo duplo com um wedge e uma boa barra de reversão. Teria 3 bons motivos para vender aqui. Após isso, o preço deixa uma segunda entrada, melhorando ainda mais o trade. Então você poderia vender também abaixo dessa inside, com o stop logo acima, e buscar aqui a mínima da wedge, que foi a wedge que formou no dia, e que testando esse ponto aqui de flexão, que é a mínima do dia, se tornaria essa lateralidade que eu deixei marcado em vermelho. Se houver atingido, após atingir ele, o preço entra em uma lateralidade que tenta romper, uma boa barra de rompimento aqui, rompe fechando com um bom gap, né? Daqui até aqui teve um bom gap, entre a barra anterior teve gap, essa barra aqui, para essa barra também teve esse gap, então seria um bom rompimento, mas só que logo na sequência a continuidade foi uma continuidade ruim, teve uma inside compradora e o preço volta para dentro dessa lateralidade, expandindo ela para algo aqui maior, se tornando essa lateralidade aqui assim. Tornando essa lateralidade que volta para dentro. E aqui, quando os vendedores estavam acreditando que já estava em um modo rompimento aqui, que eles começaram a vender os fechamentos, os vendedores ficaram decepcionados com essa barra, teve uma barra de decepção, e após eles fazerem uma correção profunda em relação a essa perna, eles tenderiam a vender novamente no 50% ou abaixo de uma barra de sinal para sair no zero sem perda e com lucro na segunda entrada, que foi o que aconteceu aqui. O preço veio certinho testar esse ponto e teve uma boa realização aqui, deixando um bom trade aqui após demonstrar desistência aqui dos vendedores. Poderia comprar acima dessa outside com stop logo abaixo e buscar alvo mais acima, que poderia ser esse gap magnético aqui, um alvo bem relevante. Poderia levar para a máxima da lateralidade, também, que daria aqui nessa região do terço superior dessa lateralidade que eu deixei marcado agora em vermelho aqui. Após isso, o preço fecha esse gap magnético, num cenário aqui de uma pullback, duas pernas, criando aqui uma possível armadilha de segunda perna, alta na lateralidade, fechando o gap magnético e deixa uma boa barra de reversão. Só que essa boa barra ela já estaria aqui no terço do meio dessa lateralidade. Então aqui seria bom vender ela, porque o risco de retorno até a mínima da lateralidade não seria positivo, né? Aqui, se pegar daqui aqui, vender esse fechamento dela, teria que acreditar que ela conseguiria romper pelo menos a lateralidade. Então, esse trade aqui seria melhor deixar ele passar. Vem aqui até a mínima, falha de romper na mínima do dia, deixa uma boa barra de reversão aqui, deixa essa grande falha aqui vendedora, né? Então, desse pavio para baixo, falhando aqui nessa mínima, e depois deixa uma boa barra de reversão. Aqui seria um trade um pouco mais arriscado, seria melhor esperar por uma segunda entrada, mas quem entrou aqui também, ele buscou o alvo. Você poderia comprar acima dela, buscar a reversão dessa perna aqui, e ele foi atingido aqui nessa barra
e após isso expandiu a lateralidade, se tornando uma lateralidade que ficou para o restante do dia, se tornando essa lateralidade aqui, que ficou trabalhando durante o dia todo. Então, dentro de lateralidades, nós temos que identificar a pressão de cada perna e os bons gatilhos em zonas que favorecem tanto os compradores quanto os vendedores. Aqui no caso, ele subiu alto, aqui não seria uma boa venda, porque ele teve uma boa pressão aqui, 1, 2, 3, deixando gaps, então seria mais provável que tivesse aqui, tenderia a ter mais uma perna de alta, que foi o que aconteceu. Ele teve uma segunda perna de alta, após essa falha de rompimento aqui, por causa da pressão dos compradores, e depois sim, eles deixou uma boa barra de venda aqui, os vendedores, podendo vender abaixo dela, com stop acima. Aqui é a armadilha de segunda perna, novamente, falhando de romper, porque esse gatilho ele volta para dentro da lateralidade e expande essa lateralidade, se tornando essa lateralidade que eu deixei marcado em vermelho. Seria um bom trade vender abaixo dessa barra, que aqui seria a armadilha de segunda perna. Teria aqui padrão de wedge alinhado, que seria aqui formou 1, 2, 3, e aqui teria 1, 2, 3. Então teve um padrão de wedge menor dentro de um padrão maior. Então aqui aumentar a probabilidade e depois de deixar essa boa barra de reversão. Então teríamos aqui 3 bons motivos, né? Teria essa wedge um pouco no padrão menor e no padrão um pouco maior essa wedge mais ampla aqui. Então, seria um padrão menor dentro de um padrão maior, que é o wedge alinhado, com uma boa barra de reversão, falhando de romper, alta nessa lateralidade. Então aqui seria um excelente trade. Poderia vender abaixo dessa barra, com stop aqui acima, e buscar aqui tanto esse gap magnético aberto, quanto aqui esse terço inferior dessa lateralidade aqui, que é o alvo dos vendedores, né? Porque eles tendem a buscar o terço inferior e os compradores tendem a buscar o terço superior. Aqui, o preço ele deu, após ele fazer aqui, deixa eu só, aqui, após ele fazer esse movimento aqui de baixo, fez uma pullback, 2, falhou na média, deixou uma boa barra de sinal. Aqui já estaria no terço inferior da lateralidade, zona neutra aqui, bem dizendo, terço do meio, e deixa um gatilho de compra. Aqui você poderia sair por ele ter falhado na média, vindo de 2 pernas e deixado uma boa barra de sinal, se eu estivesse buscando aqui esse gap magnético. Após isso, o preço faz uma pullback, 2 pernas de alta, fecha esse gap magnético por aberto. Já aqui teria atingido o alvo da lateralidade, né? Quando ele subiu aqui formando esse padrão de wedge, esqueci de comentar, atinge também aqui quando ele faz 2 pernas de alta e fecha o gap magnético, deixa uma barra de baixo, seria um bom trade por estar no terço superior da lateralidade, e uma boa barra de venda, vender abaixo dela com stop logo acima, aqui, vender abaixo dessa barra com um stopinho aqui acima dela, e buscar, agora poderia buscar esse gap magnético, como ele não conseguiu fechar aqui nessa puxada de baixo, então ele poderia criar aqui uma segunda perna de baixa e fechar esse gap magnético, que essa segunda perna de baixo seria uma escala um pouco mais macro, que fez aqui uma, corrigiu em 2, depois desceu em outra perna aqui, então considerando a primeira, segunda perna de baixo, fechando o gap magnético. Foi um excelente trade. Após fechar esse gap magnético, ele deixa uma inside e uma outside, que seria uma boa compra também, acima dessa outside, para buscar aqui esse outro gap magnético que ele deixou aberto. Daria algo em torno de 1 para 1. Deixa eu ver aqui. Vamos medir aqui. Para quem comprou o fechamento, ele atingiu 1 para 1. Quem comprou acima da barra, voltou um pouquinho para atingir aqui, atingiu na segunda perna de alta. Então, aqui, após ele fazer aqui 1,
Daí ele corrigiu aqui, formou uma bandeirinha, uma wedge bull flag, que foi 3 puxadas aqui, formou uma bandeira após esse movimento de alta dentro dessa lateralidade e deixou uma boa barra de sinal aqui. Poderia comprar acima dela também para buscar aqui o alvo aqui acima ou a projeção dessa perna aqui para cima. Como eu não cheguei a medir aqui, vamos ver. Vou buscar aqui no finalzinho do pregão, né? Chegou bem próximo de atingir esse alvo. Primeira perna igual a segunda. Atinge aqui o alvo. Falha de romper alto aqui nessa possível lateralidade. Nesse topo aqui ele falha de romper. Deixa outra barra de sinal aqui, vindo de 2 pernas de alta. Uma pullback, 2 macro, que subdividiu aqui em uma pullback 2. E falha de romper, deixa boa barra de reversão. Aqui também seria um bom trade, alta na lateralidade, uma boa barra de reversão, um stop acima e buscar tanto esse gap magnético aberto, e veio um microcanal, atingiu ele, após atingir ele, ele fez uma correçãozinha rasa e dentro dessa lateralidade virou um canal estreito de baixa, vindo buscar esse ponto aqui de flexão, que pode formar um fundo duplo e fazer outro movimento de alta também aqui. Pode vir buscar essa mínima, podendo vir buscar essa mínima aqui também, formar um fundo duplo aqui embaixo, mais abaixo. Precisa aqui pelo menos demonstrar um pouco mais de fraqueza. Essa perna aqui pode ser um pouco climática, ela veio aqui uma pullback, 2 pullback, 3, formando uma perna e uma barra só. Seria uma boa barra para peidar se ela fechasse na mínima. Mas só que aqui, como ela deixou agora esse pavio aqui, não seria tão bom. Esse também ela é a última barra do pregão, então não seria bom fazer ela. Mas aqui seria um bom trade também, por ela estar aqui embaixo nesse ponto de flexão aqui, podendo criar um possível fundo duplo. Aqui, podendo criar um fundo duplo aqui, e por ter vindo aqui em uma pullback, 2 pullback, 3, e a terceira perna ser uma barra só. Então, ser um movimento climático aqui, abaixo desse possível fundo duplo. Aqui seria podendo formar um fundo duplo aqui. Aqui seria um excelente trade, que estaria formando também um padrão de 3 puxadas, que seria uma wedge. Aqui, se ligar os pontos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, uma wedge aqui, deixar um bom gatilho para levar o preço mais acima para buscar tanto o gap magnético aberto quanto a máxima da wedge aqui também, que é um alvo para esse padrão de reversão. Então, lembrando que quando o preço forma fundo e topo duplo dentro da lateralidade, ele pode reverter e buscar o outro extremo, porque topo duplo é um padrão de reversão e em lateralidade nós temos que buscar reversões, porque as tentativas de rompimento tendem a falhar, e o wedge também é um padrão de reversão. Então, se ele tiver ainda no se tiver num padrão de reversão baixo nessa lateralidade, é melhor ainda para ser operável, para você operar e entrar a favor dela. E nem aqui, por exemplo, aconteceu esse topo duplo aqui. Ele formou esse topo duplo vindo aqui de 2 pernas macro. E dentro dessa perna macro ele formou um pullback, 2. Se contar as correções implícitas, foram até 4 puxadas, né? Porque implícita teve a inside, uma, daí aqui 2, 3 inside e tentou romper uma quarta, falhando de romper e deixando aqui um topo duplo mais alto. Uma boa barra de sinal voltando para dentro desse ponto de rompimento e deixando um bom trade aqui, podendo ver abaixo dessa barra. Então aqui formou um padrão de reversão alta na lateralidade, que seria excelente, que em lateralidade o preço tende a reverter e os rompimentos tendem a falhar. E poderia buscar alvos mais abaixo, que ficou o gap magnético aberto, quanto essa mínima aqui, que seria um magneto. Essa mínima também seria um ponto importante, que se o preço chegar nela aqui, dependendo do jeito que chegar, pode formar também outro. Aqui pode formar um fundo duplo.
deixar uma boa barra de reversão. Aqui foi uma barra climática, que seria bom para comprar. Se continuar descendo e falhar aqui, nesse ponto de inflexão, formaria um fundo duplo. Num location melhor ainda, porque estaria no terço inferior dessa lateralidade, podendo criar um padrão de reversão e você buscar alvos mais acima. Então, em lateralidades nós temos que identificar a pressão do movimento através da contagem de pernas e ver como a pressão está vindo. Se as barras são barras muito fortes de alta, aqui por exemplo, que teve 1, 2, 3, 4 barras de alta fortes com gaps abertos, poderia ter rompido aqui. Então, por isso é melhor esperar, após um forte movimento, uma segunda entrada. Porque após um forte movimento como esse, o preço tende a fazer pelo menos uma segunda perna. E após a segunda perna, ela deixa a segunda entrada. Que aqui foi a primeira entrada. Pullback, primeira entrada aqui. Segunda entrada aqui, melhorando e falhando de romper alta nessa lateralidade. Aqui, criando um possível topo duplo mais alto. E também uma wedge, né? Porque ela fez aqui, teve esse ponto, 2, 3 pontos e uma boa barra de reversão. Então aqui estaria alto na lateralidade, um bom padrão de reversão, que seria essa wedge, com uma boa barra de reversão, para buscar alvos mais abaixo. Em lateralidade nós temos que buscar scalps, né? Vender alto, comprar baixo e sair em scalps, né? Segundo o Walbrooks. Então o alvo de scalp aqui excelente também seria 1 para 1 dessa entrada. 1 para 1 dela aqui, se você vendeu o fechamento, se vendeu abaixo dela, atinge o alvo de 1 para 1. E na lateralidade, quando ele cria um bom contexto de reversão, ele tende a atingir, tem uma grande probabilidade de atingir. Então, esses aqui foram os ciclos do dia, né? Esse dia foi só. O preço trabalhou mais em lateralidade, tentou romper, criou aqui um canal estreito, mas formando já bastante sobreposição de barras, formando uma wedge e criando um topo duplo aqui, falhando nesse topo. E que após testar esse ponto aqui, lateraliza no dia. E se você for olhar aqui, nessa lateralidade, posso colocar aqui, que quando o preço ele falha de romper nesse ponto de flexão, você poderia considerar essa lateralidade toda aqui. Poderia considerar essa lateralidade toda aqui, macro, e no dia você pode considerar essa lateralidade que foi formalizada quando testou esse ponto de inflexão aqui. Então, lembrando aqui que os ciclos estão sempre dentro de outros ciclos. O importante é você se posicionar bem de acordo com cada ciclo. E se você aqui teria imperar essa lateralidade maior aqui, que eu deixei marcado em vermelho, que é mais ampla, você conseguiria operar só no começo do dia aqui. Se você esperasse o preço chegar aqui embaixo para comprar, você perderia todas essas oportunidades. Então, por isso que é importante atualizar e proporcionar os ciclos. Que agora aqui ele se tornou, deixar em verde, só para demonstrar aqui. Ele se tornou essa lateralidade. Daí o preço fica melhor para você trabalhar, porque se você ficasse esperando o preço vir aqui abaixo nessa lateralidade mais ampla, você não conseguiria trabalhar. Então, por isso que é importante você identificar os pontos de inflexão do dia e atualizar e proporcionar os ciclos. Aqui você atualizando e proporcionando, se tornou essa lateralidade em verde, que falhou de romper na mínima do dia, tentou romper e criar um rompimento aqui, mas falhou e expandiu a lateralidade aqui no dia, se tornando essa lateralidade em verde. Que após tentar romper aqui acima, ele expandiu novamente, se tornando essa lateralidade um pouco maior aqui. E se você atualizar e proporcionar o ciclo, aqui você conseguiria identificar que ele estaria falhando de romper nesse ponto de flexão, formando aqui um padrão de wedge alinhado, e você conseguiria entender que o ciclo
aqui se tornou essa lateralidade no dia. E se você trabalhasse de acordo com esse ciclo, você conseguiria fazer esses trades que eu demonstrei aqui nesse fechamento. Se você ficasse esperando por essa lateralidade aqui, você só conseguiria vender alto nela, porque aqui, quando ele vem aqui, ele falha aqui, né? E tem aqui essas vendas. Você não teria realizado essas compras, né? Porque daí você não estaria abaixo. Conseguiria realizar essas vendas aqui acima? Conseguiria, porque daí essa lateralidade você expandiria ela para algo aqui assim, se tornando essa lateralidade mais ampla aqui. Então, olha, aqui, por exemplo, quando o preço vem aqui no terço superior dela e falha de romper e deixa bom padrão de reversão com boa barra de sinal, você conseguiria vender alta nessa lateralidade. Mas, se você ficasse esperando o preço chegar nesse terço inferior aqui para procurar por compras, você não teria realizado essas compras aqui, né? Que teve essas falhas aqui, compra aqui, teve essa compra, que seriam bons trades aqui, que você identificando e atualizando o ciclo consegue fazer. Então, esses foram os ciclos do dia e os melhores trades. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir esse vídeo.